E o nosso querido Léo Batista, com a famosa voz marcante, elegeu alguns destaques deste ano. Então, vamos estender o tapete vermelho para o céu, Léo. Alô, muito boa tarde. O Brasileirão acabou e eu já tô até sentindo saudade, sabe? Bom, mas não é tanta saudade assim. Eu tô ansioso mesmo pelo Natal. Bom, mas falando do campeonato, teve muita coisa legal, não é? E, aliás, eu vou dar aqui os meus destaques. Então, roda a vinheta. E aí, lembra do Soteldo subindo na bola? Olha o Soteldo, jogada de circo ali. Virou meme, até tatuagem. E deu uma confusão danada com os jogadores do Vasco, hein? E eles guardaram mágoa. O Vasco se salvou. E o Santos, hein, foi rebaixado. Aliás, pela primeira vez na história. E aí, o Verratti e o Rossi tiraram onda em São Januário. Soteldo, você deve estar arrependido, hein? Bom, eu só queria dar uma bronca em todo mundo do Santos, hein? Como é que vocês foram cair logo no Brasileirão em homenagem ao Pelé? A campanha santista foi horrível. Ainda teve uma goleada histórica. 7-1 pro Internacional. 7 pro Inter, 1 pro Santos. Fim de papo do Beira-Rio. Bom, agora eu quero falar de um jogador que gosta de tirar onda. O Daverson do Cuiabá. Ele pediu substituição pro adversário. Olha o Davidson como é folgado, cara. Primeiro que ele fez o sinal pra substituição do Mendonça, né? Foi vaiado pela própria torcida e fez gestos para mostrar quantos gols já tinha feito no Brasileirão. Para completar, o Deivinho, que jogando pelo Palmeiras fez o gol do título da Libertadores em cima do Flamengo, foi irônico ao ser xingado pelos rubro-negros no Maraca. Faz parte do show. E ele também gosta, ele adora. Ele é uma figura, hein? Pois então, eu elejo Daverson, a figuraça do Brasileirão. E quero falar dos goleiros também. O campeonato teve cada defesa. O Léo Jardim, por exemplo, salvou o Vasco muitas vezes. Um espetacular Léo Jardim! O Lucas Perry fechou o gol do Botafogo. Tudo bem que ele também tomou o maior frango do Brasileirão. O Berg ficou procurando. Cadê? Quem dera que isso tivesse sido a pior coisa que aconteceu ao Fogão nesse campeonato. E a grande defesa do campeonato foi do Everson, do Atlético Mineiro. Espalma, Everson! Que milagre foi esse? O campeão Palmeiras, que me desculpe, mas eu acho que esse campeonato brasileiro vai ser lembrado pelo papelão do Botafogo. Ô Fogão, acabou o gás, Também não precisava tanto sofrimento assim, né? O Tiquinho Soares, do Botafogo, foi o cara do primeiro turno. O Botafogo virou líder disparado, 47 pontos, 13 de vantagem. Tudo parecia encaminhado pro título, né? Aí o time desandou a jogar mal, tomou viradas inacreditáveis, gols sofridos no finzinho dos jogos e perdeu toda a vantagem. E o jogaço do ano foi na reta final, Botafogo e Palmeiras. E o protagonista foi um menino de 17 anos. Quando o Palmeiras perdia por 3-0, ele fez isso aí, ó. Ele vai fazendo fino, o garoto é liso. Olha o Hendrick, bateu pro gol lá dentro. Depois usou o joelho para parar a bola e marcar o segundo. E comandado pelo Hendrick, o Palmeiras conseguiu a virada.
E o detalhe é que naquele jogo, a torcida do Botafogo gritou, é campeão, mas era para o Lucas Vertain, remador botafoguense que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. E esse grito motivou o Hendrick, hein? Enquanto eles gritaram campeão ali no aquecimento, eu, querendo ou não, é difícil falar ódio assim no coração, mas nossa torcida também veio aqui nos apoiar e eu não ia deixar eles gritar. E essa história só foi acabar com o título. O Palmeiras é o rei dos brasileirões! Bom, em julho do ano que vem, ele vai para o Real Madrid. Mas já deixou o seu nome escrito na história do nosso futebol. Para mim, ele foi o cara do Brasileirão. Aliás, o carinha, né? É um garotinho de 17 anos, né? E com essa, eu me despeço. Um abraço, gente. Tchau. Os demais clubes cariocas entram no período de férias, mas aqui no Vasco, a euforia com a permanência na Série A continua. Principalmente porque a diretoria prometeu um 2024 melhor aos torcedores. 270 milhões de reais vão ser investidos pela SAF para serem utilizados no futebol. E as mudanças já começaram. A gente conversou com o Paulo, a quem eu agradeço muito. A gente teve uma relação muito boa. Eu espero que continue tendo, mesmo que ele não esteja no Vasco. É um grande profissional, mas a gente entendeu que precisa mudar o perfil. E então hoje a gente comunica que o Paulo não faz mais parte da diretoria do Vasco da Gama e que nos próximos dias a gente deve conversar novamente sobre possíveis nomes. Com a demissão do diretor executivo de futebol, o Vasco vai ao mercado em busca de um novo profissional. Alexandre Matos é o principal alvo. Entre as prioridades da diretoria está a permanência de Ramon Dias, que tem contrato até o fim de 2024. Mas que ainda não garantiu a permanência no clube. Estamos muy felices de lo que hicimos, así que contentos. Hoy estamos disfrutando un momento muy lindo y seguramente después en el futuro vamos a ver. Olha lá, aspas do Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, a uma rádio argentina. O Emiliano, que é auxiliar técnico do Vasco. Foi um jogo totalmente atípico. Para mim, o Santos é o pior time do Brasil. E perdemos não só o Soteldo, mas o treinador, o Marcelo Fernandes. As coisas que ele me falou, para falar do Ramon, é um cara que sempre treinou na terceira divisão, nas divisões inferiores. Foi uma falta de respeito total, lembrando do confronto entre os times no Brasileirão. O Soteldo não ganhou nada. O Soteldo, todo mundo se lembra, subiu na bola naquela ocasião. Tem que ter memória, tem que ter respeito pelas pessoas que ganharam títulos. Não por mim, que sou um simples auxiliar, mas tem uma trajetória maior do que do treinador deles. Ele vai treinar na segunda divisão. É o que merece. Pegou pesado. Dizem que a gente não deve chutar cachorro ou peixe morto, mas o Emiliano não quis saber não, Zé. Ele tinha que ter falado isso logo após o jogo. No dia. No dia. É. Falar que depois que conseguiu ficar na Série A, aí é fácil, né? Aí todo mundo fala, ele tinha que ter falado logo após o jogo. Após o jogo, ó, fizeram isso, se comportaram dessa forma, tal. Eu não lembro de ter... Houve outras situações isso, também, né? O alto-falante da Belmiro. Eu acho que toda... O locutor ali do estádio falou, agora a escalação do time mais vezes rebaixado no Brasil, do time grande mais vezes rebaixado. A provocação do Soteldo, aí depende, né? Você pode entender de várias formas. Tem gente que vê uma provocação por causa do jogo, não de menosprezo do time do Vasco, mas sim provocar para ter uma expulsão, para ter uma... que a gente sempre fica nessa linha tênue entre o futebol clássico, a arte e a provocação, né? Sempre existe esse tipo de comparação. Mas essa entrevista seria boa se fosse após o jogo contra o Santos. Aí tudo bem, aí é válido. Bater em time que já, né, tá... É complicado, né? Acho desnecessário. Você, depois, né, que acontece, que se ele tivesse caído, ele ia falar tudo isso? Porque por um resultado... Então ele não achava isso antes, achou pelo resultado. Isso foi para uma rádio argentina. Agora, eu imagino que devam ter perguntado por conta do que o Medel, numa live depois do jogo no vestiário, fez, né? Provocou. O Medel mandou recado, provocou o Soteldo, o Verratti também, né? Sobe na bola aí agora, vários jogadores do Vasco subiram na bola, né? Tiraram foto, fizeram que o Soteldo já tinha deitado no Medel no Chile Venezuela, então já tinha bronca, já tinha bronca lá e subiu na bola. Assim, eu acho que falar do lance do Soteldo, subiu na bola,
assim, achar que foi provocação ou outra. Mas, pô, agora falar que o cara, no caso ali do Marcelo Fernandes, vai treinar a segunda divisão, treinador de terceira divisão, né? Acho que isso é também falta de respeito. Acho que exagerou também. Não, a informação, o Marcelo Fernandes poderia até continuar no Santos em uma outra função ali e tal. Mas ele, o treinador do Santos, na mais nova gestão que vai assumir agora, não vai ter nenhuma. Amanhã tem eleição no Santos, né, com 5 candidatos. Eu sou de escorpião com escorpião, né? Então eu sou vingativo. Isso? Eu sou. Você fala isso em rede nacional, assim? Eu guardo ódio, rancor, eu guardo tudo. Né? Então eu respeito a vingança. Eu acho legal. Eu falei ontem aqui, né? O Santos é um time muito simpático, né? Normalmente, assim. O Santos tem pouca rejeição. Pouca gente quer o mal do Santos, deseja o mal do Santos. Mas dessa vez tinha muita gente torcendo pro Santos pela, toda a soberba será castigada. Você viu gente que não era vascaína, gente que não era do Bahia, que estava concorrendo com o Santos, mas tipo assim, olha, em alguns casos ali, o Santos ali, no momento que também não é para fazer, você vai, pô, o Santos está ameaçado de rebaixamento também, né, não era hora para fazer isso, não era para subir na bola, para provocar, gozar o outro que foi rebaixado. Então, a torcida do Santos, com orgulho, sempre tinha uma faixa, né? Em segundo, algumas vezes. Na segunda, nunca. O pessoal já pegou, fez meme lá. Na segunda, mas em 2024. Também tem outros, né? Isso também tem outros clubes. Não é só o Santos, não é exclusividade do Santos. Não é. O São Paulo também faz isso. Também faz, lógico. Então não é. Então, isso é contexto, faz parte do contexto. Como eu falei, tem gente, por exemplo. Mas assim, tem gente como teve torcedor do Flamengo, também torceu pra gente parte ficar só junto com o São Paulo, como os únicos que não caíram. Mas eu entendo que isso faz parte quem apanha, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Mas quem apanha também não esquece. Então, quem apanha depois de volta, não esquece. Você achou que tinha gente torcendo pro Santos cair? Tinha. Eu tava percebendo. É uma coisa assim, torcendo assim, pô, o Soteldo merece. Tanto que os caras do Vasco não esqueceram. O Vasco podia se livrar como se livrou e esquecer de nada. Os rivais então, por exemplo, por isso que eu falo, quem apanha não esquece. Uma pessoa fez mal pra você. Depois, mas torceram. Eu sei que faz parte do não futebol, é a coisa mais bonita, não é a coisa mais simpática, viva a paz, o perdão e não sei o que e tal. Mas assim, quem apanha não esquece. Uma pessoa fez mal pra você, te humilhou, te sacaneou. A minha pergunta é o seguinte: se um treinador brasileiro falasse isso do Ramon Dias na segunda divisão, qual seria a reação? Acho que não fala, porque o Ramon Dias fez não sei. Do filho dele. Qual seria a reação? Xenófobo, é isso, é aquilo. Não seria isso? Porque o brasileiro, quando fala alguma coisa sobre os estrangeiros, todo mundo desce a porrada. Todo mundo desce a porrada no brasileiro. Mas o Rafa foi no estrangeiro, foi no venezuelano. Todo mundo, mas todo mundo desce a porrada. Não, Marcelo Fernandes é o quê? Então, não, mas assim, não foi uma todo mundo desce a porrada. Eu queria saber se fosse um brasileiro, um brasileiro falando isso do filho do Ramon Dias. Qual seria a reação? Seria legal? Não, mas o Marcelo, o que o Marcelo Fernandes falou pra ele lá? Não, se fosse o contrário. Se no caso cai, o Vasco e o Marcelo fala lá do outro lado, esses caras... Doranzito, ao testar o seu poder de síntese, eu sei que ele é aguçado, muito forte. O que será do Vasco em 2024? O que você imagina assim, de mudança mais abrupta? Só para ajudar, cedo os meus minutos para você, fica tranquilo. 1 minuto e meio para você falar do Vasco. 3 com e meio meu. A previsão é do maior aporte da 777. 250 milhões? 270. 270? Mas esse valor de 270 não é só para contratação. Mas então... Não é só para investimento. O Corinthians não recebeu o Piton, o São Paulo não recebeu o Léo Pelé. E aí você vai gastar 270? Eu acho que parte desse dinheiro que vai entrar também é para você solucionar problemas, né? Antigos, que isso está completamente errado, não deve existir. E o coordenador de futebol, quem vai ser? Se fala muito no Alexandre Matos, é o nome mais forte hoje, né? Alexandre Matos e Rodrigo Caetano estão sendo cotados aí, sondados por todos. Né? O Rodrigo Caetano diz que vai permanecer no Galo, né? O Alexandre Matos já está num processo aí de saída para o Atlético Paranaense, é um nome forte mesmo. Ele já fez algumas reformulações de sucesso do ponto de vista esportivo no Cruzeiro, no Palmeiras, ele é muito gastador, vai ter dinheiro para isso. A previsão é que o Vasco tenha, de novo, pelo menos mais de 100 milhões de reais para investir em contratação, como já foi nessa temporada. 250 eu vi. Não, 270 é o aporte, mas não serão 270 milhões de reais para contratação. 100 milhões para contratar? Pelo menos. Né? Desses 270, você tem outro... Esse dinheiro tem que ser direcionado para outras situações para o clube andar. Né? Situação do CT, enfim, pagamento de salários, outras coisas para o time funcionar. Tem que saber gastar bem. E tem que dar liberdade para o Ramon Dias pensar um 2024 mais competitivo e isso que ele quer.
Ramon Dias, que logicamente encerra com muita moral essa temporada de 2023. Tá valorizado. Conseguiu o que parecia impossível, para mim, pelo menos, era Bahia impossível. pode investir 300 milhões. O Vasco deu início à reformulação no seu departamento de futebol. Paulo Brax não é mais o diretor esportivo do clube. A gente conversou com o Paulo, a quem eu agradeço muito. A gente teve uma relação muito boa. Eu espero que continue tendo, mesmo que ele não esteja no Vasco. É um grande profissional, mas a gente entendeu que precisa mudar o perfil. Nos próximos dias, a gente deve conversar. E sim, concordo, a decisão tem que ser rápida. Então, nos próximos dias, a gente deve, se Deus quiser, anunciar alguém já para assumir a cadeira. E dentro dessa linha de um profissional mais vitorioso para tocar o futebol do Vasco no lugar do Paulo Brax, um nome já ganha força. Alexandre Matos, atualmente no Atlético Paranaense. Lúcio Barbosa não confirmou este profissional, mas deixou claro que os executivos da 777 têm pressa até para que o planejamento de 2024 já possa começar. Sobre o orçamento, até por questões estratégicas, a gente não fala de números para o futuro, mas a gente vai sim estar presente no mercado para competir com os grandes times por jogadores bons que sejam do tamanho do Vasco e que consigam jogar no Vasco como os que a gente tem hoje, que não é qualquer um que consegue jogar no Vasco. Além de Paulo Brax, Abel Braga também não fica no Vasco para a próxima temporada. A tendência é que o coordenador técnico acerte sua volta ao Internacional de Porto Alegre, dependendo do resultado da eleição do clube gaúcho. O Vasco tem 8 jogadores cujos contratos terminam no final de 2023. E esses nomes só serão trabalhados internamente depois que o Vasco tiver o novo diretor esportivo. De férias no Vasco, Paito publica foto em cabaré de Paris. Obrigado pelo convite. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. 2 dias após a vitória do Vasco sobre o Red Bull Bragantino, o meio-campista Dimitri Payet compartilhou uma foto em suas redes sociais, destacando um momento vivido em um cabaré em Paris. Após desempenhar um papel crucial na batalha do Cruz Maltino contra o rebaixamento no Brasileirão, o francês optou por retornar à sua terra natal para desfrutar de suas merecidas férias. A imagem, postada no Crazy Horse, foi acompanhada por agradecimentos ao convite do estabelecimento e rapidamente gerou ampla repercussão nas redes sociais na noite de sexta-feira, 8. Vale ressaltar que na França, Payet acumulou experiências em clubes como Nantes, Saint-Étienne, Lille e Olympique de Marseille ao longo de sua carreira. Contratado pelo Vasco em agosto, o meia participou de 17 partidas pelo clube, registrando 2 gols e 1 assistência. Aos 36 anos, Payet mantém contrato com o Cruz Maltino até julho de 2025. Além de sua passagem pelo Vasco, o jogador também teve contribuições notáveis em equipes como o West Ham e na seleção francesa. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima! Não permita que as preocupações financeiras o impeçam de perseguir seus sonhos. Te indico o e-book Riqueza em 30 dias, o plano definitivo para seu sucesso financeiro, e liberte-se das dívidas e do estresse financeiro. Clique no primeiro comentário fixado e adquira já o seu.